Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre Brasil colonial, e dessa vez eu vou falar sobre o início da colonização. Nas últimas duas aulas, eu tinha me debruçado sobre o período pré-colonial, ou seja, o período que foi de 1500, ano do descobrimento, até 1530, quando Portugal decidiu colonizar o Brasil, certo? Então, eu vou pegar alguns trechos aqui do nosso livro didático, vou até grifar algumas coisas aqui, para chamar a atenção de vocês. Então, só apenas 30 anos depois da chegada de Cabral, que os portugueses resolveram colonizar. Então, essa aqui é outra palavra importante, ó, colonizar, ou seja, tomar posse efetivamente do território que descobriu. A Espanha já havia começado a colonização dos seus territórios aqui na América, mas Portugal não. Por quê? Só revisando, por que Portugal não teve interesse, a princípio, em colonizar o Brasil? Porque o comércio com quem? Com o Oriente, certo? E aqui eu chamo a atenção para as Índias, certo? O comércio com as Índias estava muito proveitoso, mas começou a entrar em declínio, e Portugal começou a reduzir os seus lucros. Então, Portugal não colonizou o Brasil, a princípio, por conta desse comércio com o Oriente, que estava lucrativo, e por conta de não ter encontrado metais preciosos. Mas, quando esse comércio passou a ser menos lucrativo, Portugal começou a abrir os olhos e olhar para a sua colônia aqui na América Portuguesa. Além disso, invasões de outros... Deixa eu grifar aqui, fica melhor. Outros europeus começaram a ameaçar o domínio português. Que outros europeus eram esses? Por exemplo, a gente pode citar os franceses. Os franceses começaram a ficar de olho, começaram a assediar os indígenas, a fazer comércio escampo do pau-brasil, certo? Aí foi que Portugal se decidiu e enviou uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza, certo? Essa foi a nossa primeira expedição colonizatória. As outras expedições eram expedições guarda-costas, ou seja, o objetivo era apenas vigiar a costa, o nosso litoral, vigiar as feitorias que haviam sido instaladas. O que o Martim Afonso de Souza trouxe de Portugal? Ele trouxe homens, sementes, plantas, ferramentas agrícolas e animais domésticos. Aí você pergunta, professora, quais tipos de animais domésticos poderiam ter sido trazidos com Martim Afonso? Galinha, gente, por exemplo, vacas, cavalos, eram animais que não tinham aqui na América Portuguesa quando os portugueses chegaram. E eles vieram nas caravelas, junto com os portugueses, certo? Então, essa expedição colonizatória, ela justamente marca o início da posse que Portugal toma desse conteúdo, desse território, efetivamente, e, além disso, exploração desse território, ou seja, eles começaram a organizar expedições para conhecer o nosso território, e, além disso, buscar riquezas, já que esse era um dos objetivos de se ter uma colônia nessa época, era encontrar metais preciosos, por exemplo, certo? E, para começar essa política de colonização, os portugueses começaram a distribuir o quê? Sesmarias, que são lotes de terra. Então, a partir da distribuição dessas terras, houve um incentivo, certo, para que os colonos viessem para o Brasil, porque era um tiro no escuro, gente. Você ir para um lugar que não tem ninguém, só tem índios, certo? Chegou mais alguém aqui? Oi, Conceição, bom dia. Já estamos aqui explicando conteúdo novo, certo? Falando um pouco sobre o início da colonização. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato, certo? Então, essas sesmarias, elas serviram de incentivo para os colonos saírem de Portugal e vir para cá, para o Brasil. Além disso, o interesse era o quê? Cultivar essas terras. Cultivá-las trazendo o quê? A cana-de-açúcar, que depois do pau-brasil,
foi o nosso segundo produto, podemos dizer assim. Mas o açúcar, durante o Brasil colonial, foi o produto mais importante na pauta de exportações do Brasil, certo? Aí nós tivemos a construção do primeiro engenho e a fundação das vilas de São Vicente e Santo André em 1532. Atualmente, que estado, professora, correspondem essas vilas? Ao estado de São Paulo, certo? São Vicente seria onde hoje é o atual estado de São Paulo. Então, aqui nós temos uma pintura, né, do Benedito Calixto, sobre a fundação de São Vicente, lá em 1532, nosso primeiro núcleo populacional. Saindo dessa parte introdutória agora, do início da colonização, eu vou explicar para vocês como se formaram, ou melhor, como foram instituídas aqui no Brasil, as chamadas capitanias hereditárias, certo? Então, a princípio, por que Portugal decidiu instituir esse regime, essa organização administrativa aqui no Brasil? Porque Portugal precisava viabilizar, ou seja, precisava colocar em prática a colonização na América Portuguesa. Então, Portugal precisava colonizar o Brasil. E aí, justamente por isso, ele utilizou o sistema de capitanias hereditárias, que já era conhecido, porque Portugal já havia utilizado esse sistema em suas outras colônias, que ficavam aonde? Nas ilhas do Atlântico, né? Açores, Cabo Verde e Madeira. Inclusive, essa Ilha da Madeira é muito famosa, porque acho que o jogador Cristiano Ronaldo, que é português, nasceu na Ilha da Madeira, né? Se não me falha a memória. Então, vamos lá, aqui, ó. Primeiro passo, capitanias hereditárias. Primeira coisa, gente, que a gente precisa ter noção. Por que desse nome, capitanias hereditárias? Eram pedaços de terra, então já fique sabendo disso. Hereditário por quê? Por que será? Porque passava-se de pai para filho. Mas atenção, esse capitão donatário, ele não é o dono das terras. Quem é o dono? Portugal. Eles apenas tinham o direito, certo, de tomar posse daquela terra, mas eles não eram o dono principal. E essas terras não poderiam ser vendidas, somente passadas de pai para filho, por isso que elas se chamam capitanias hereditárias, certo? Então, como vocês podem ver, eu vou aproximar mais aqui um pouco, o que foram essas capitanias hereditárias, certo? Então, foram a primeira medida real de colonização tomada pelos portugueses em relação ao Brasil. E quem ordenou que isso acontecesse? O rei Dom João III. E quando que essas capitanias foram criadas? Em 1534. Então, nesse ano, nós tivemos a criação desse sistema, a implantação aqui no Brasil. Um sistema, como eu falei, já conhecido pelos portugueses nas suas ilhas do Atlântico. Então, como que aconteceu, né, essa divisão, certo? Como aqui nós temos no texto, olha só. A América portuguesa foi dividida em quantas faixas de terra, professora? Em 15 faixas de terras, certo? O Brasil ele foi dividido, claro que o Brasil não tinha as mesmas proporções e limites territoriais que ele tem hoje, mas, tomando com base a posse territorial daquela época, o Brasil foi dividido em 15 faixas de terras. E quem que administrava as capitanias? Os donatários, como eu já tinha falado. As capitanias, elas sofreram uma série de problemas, mas elas não deixaram de existir, certo? Elas continuaram a existir mais ou menos até o século XVIII. Então, é sempre importante lembrar disso. Esse sistema foi implantado, mas algumas capitanias não deram certo, e mesmo assim, continuaram existindo. Só o regime administrativo que foi modificado. Agora, se você me perguntar qual é a principal característica administrativa dessas capitanias, eu vou dizer que foi a descentralização. Para você, professora, o que diabo é isso?
cada capitão donatário exerce o poder em cima da sua capitania. Não existe um governo central, como aqui no Brasil hoje tem o presidente. Quer você goste ou quer não, certo? Você tem uma figura que centraliza o poder nas suas mãos. Nessa época, não. Cada capitão, certo, donatário, regia, poderia dizer assim, organizava a vida na sua capitania, certo? Era ele a autoridade naquela capitania. Assim como no sistema feudal. O senhor feudal tomava conta do seu feudo, certo? Então, você tem aí uma característica básica desse período, que é a descentralização administrativa, certo? Passando aqui para outras informações, que são também importantes. Quem eram esses donatários? Eram pessoas de baixo escalão? Não. Geralmente eram pessoas da pequena nobreza de Portugal. Ou seja, o rei, o Dom João, ele transferiu a colonização para particulares. Isso é importante mencionar. Vou até anotar aqui, ó. Particulares. Ou seja, ele tirou das suas mãos a colonização do Brasil e jogou nas mãos desses particulares que tinham interesse em ter terras, em colonizar o Brasil, certo? Então, mais uma vez, é importante, eles recebiam a terra, recebiam o direito de povoar aquela terra, mas eles não eram o dono daquela capitania, certo? Então, como eu falei, eles eram a maior autoridade da capitania, mas eles tinham direitos e também deveres a cumprir, certo? Como é que era regulado esse direito e esse dever do capitão? Através desses dois documentos aqui, gente, que eles eram importantes documentos, certo? No aparato jurídico português, a carta de doação e a carta foral. Vou explicar mais ou menos o que seria cada uma dessas cartas aqui embaixo, olha só. Aqui nós temos os direitos, certo? E os deveres dos donatários. Então, aqui eu tenho os direitos e aqui os deveres desses donatários. Direitos, o que é que eles poderiam fazer? Doar sesmarias, que vocês já sabem que são o quê? Terras. Fundar o quê? Vilas. Cobrar tributos, receber a redízima e a vintena, ou seja, são tributos importantes daquela época. Quais são as obrigações desses donatários? Ou seja, quais são os seus deveres? Promover a colonização, ou seja, ocupar, povoar o território, defender a capitania, propagar a fé católica. Lembre que esse era um dos motivos pelos quais as potências europeias se engajaram nas grandes navegações, propagar o quê? O cristianismo, certo? Cristianismo, mas enfim, o cristianismo e garantir os direitos da coroa. Então, essa era a obrigação básica desses donatários. Além disso, não tem aqui nessa lista, os donatários, eles poderiam ter escravos. Quem seriam esses escravos nessa época? Os índios. Então, eles poderiam apresar os nativos americanos e fazê-los de escravos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, que não foram os nossos primeiros escravos, podemos dizer assim, né? A nossa primeira mão de obra que foi utilizada de maneira compulsória foram os índios. E aí eles usavam toda aquela história da guerra justa para apresar esses índios, aquela ideia de civilização e de conversão desses índios para a religião católica, certo? Por enquanto que não tem nenhuma dúvida, eu vou seguindo aqui no conteúdo, certo? E aí, então, voltando aqui embaixo, eu coloquei quais eram os direitos da coroa, certo? Em cima dessas faixas de terra, tá? O tributo do dízimo, certo? E o quinto, que na história do Brasil colônia ainda vai render
alguns movimentos sociais, como vocês podem ver depois, como foi o caso da Inconfidência Mineira, certo? O quinto, né, seria um imposto cobrado em cima do valor dos metais preciosos e o dízimo em cima do valor da produção da capitania. Então, todo mundo ganhava aí, né, os capitães e a coroa. Essa imagem aqui, né, certo, esse mapa, ele mostra como era essa divisão das capitanias hereditárias. Observe que esse mapa aqui, ele diz respeito às capitanias entre 1534, quando foram fundadas, e 1536, tá? Nós temos aqui essas capitanias, as 15 faixas de terra, professora, e o nosso querido Sergipe. Como vocês podem observar, Sergipe ficava entre a capitania da Bahia e entre a capitania de Pernambuco, como vocês podem ver, certo? Então, Sergipe não era uma capitania independente, isso só vai acontecer lá em 1821, se não me falha a memória, quando o rei vai dar independência a Sergipe. Mas, por enquanto, Sergipe fazia parte da Bahia. Falando do final dessas capitanias, todas elas deram certo? Não. Somente 2 capitanias deram certo. Quais foram, professora? São Vicente, eu vou marcar aqui para vocês. São Vicente, vou marcar aqui para vocês onde ficava São Vicente. Vou marcar de roxo. Nós temos São Vicente, essa aqui, São Vicente, e a outra capitania que deu certo foi a capitania de Pernambuco. Então, as 2 capitanias que deram certo, São Vicente e Pernambuco, pela produção açucareira, e Pernambuco também pela sua localização estratégica. Aí você pode perguntar, professora, mas por que as outras não deram certo? Porque existiram alguns problemas, certo? Principalmente a má relação que os portugueses tinham com os indígenas, a falta de comunicação entre as capitanias, porque o Brasil era um território gigante para dar conta, né? E, além disso, a falta de recursos. Os donatários, eles pararam de investir nas suas capitanias. Então, esses 3 fatores foram os principais para que se levasse ao fracasso dessas capitanias hereditárias. Aí eu vou mostrar para vocês como é que no livro isso aparece, certo? Como é que no livro vocês podem acompanhar esse assunto. Então, aqui vocês já podem ver tudo isso que eu já falei, certo? Da criação das capitanias, capitania de Pernambuco, São Vicente, as que mais prosperaram. Mas aqui, ó, o sistema de capitania, já está falando aqui no final. Por que o sistema fracassou? Em razão da falta de recursos e de interesse de quem? Eu falei a vocês agora há pouco, dos capitães donatários. O que Portugal decidiu fazer, então, para fortalecer a administração colonial? Lá em 1548, observe que as capitanias foram criadas em 1534, aí você tem esse tempo, até a criação em 1548, do quê? Do governo geral. Já o governo geral era diferente das capitanias hereditárias, por quê? O governo geral, ele trouxe como característica principal a centralização do governo na América Portuguesa. Lembre, capitanias hereditárias, descentralização. Governo geral, centralização. Um é o contrário do outro. A partir de agora, você não vai ter capitães donatários, você vai ter um governador geral que governa esse pedaço de terra enorme que era o Brasil naquela época.